Oi pessoal, estamos aqui de volta com mais uma aula de História. Hoje vamos trabalhar a Segunda Guerra Mundial. Esse assunto, a Segunda Guerra Mundial, é um assunto um pouco extenso. Portanto, nós vamos estar dividindo em duas partes. Hoje estaremos vendo a parte 1 deste conflito. Bem, como ilustração aqui, você já pode observar as tropas nazistas, Hitler marchando sobre Paris com seus generais após a derrota da França em 1940. Vamos identificar aqui que a Segunda Guerra Mundial, ela vai ser consequência da Primeira Guerra Mundial. Como assim, professor? O que é que um conflito tem a ver com o outro? Bem, nós observamos que na Primeira Guerra Mundial, quando estudamos lá atrás, os alemães que foram derrotados, eles saíram humilhados, segundo eles, pelo Tratado de Versalhes. Lembrando, o que foi o Tratado de Versalhes? O Tratado de Versalhes foi justamente o acordo que pôs fim à Primeira Guerra Mundial. Este acordo que foi assinado lá em Versalhes, na França, por isso tem esse nome Tratado de Versalhes, porque ele vai ser assinado no Palácio Francês, no Palácio de Versalhes, que até hoje é muito famoso, é um ponto turístico pelos seus jardins, e lá onde viveu o Rei Sol, para quem estudou absolutismo, lembra bem do Rei Sol, Luís XIV, e depois, consequentemente, Luís XV, Luís XVI, toda a corte francesa vivia no Palácio de Versalhes. E vai ser no Palácio de Versalhes que vai ser assinado o fim da Primeira Grande Guerra Mundial. Esse Tratado de Versalhes vai impor ao derrotado, no caso a Alemanha, duras sanções, o que levará posteriormente à Alemanha um sentimento de revanchismo, um sentimento de vingança, querendo readquirir tudo aquilo que foi perdido com o Tratado de Versalhes. Só para lembrar para vocês, a Alemanha teve que pagar uma indenização milionária para os países vitoriosos, que no caso era a Tríplice Entente, liderados pela Inglaterra, pela França, pelos Estados Unidos. A Inglaterra teve que pagar uma indenização altíssima, perdeu o território, seus territórios, suas colônias, perdeu-os para os países vencedores, ficou proibida de se rearmar, ficou limitado o número de homens em seus exércitos. Ou seja, a Alemanha, segundo a visão dos alemães, ela saiu humilhada. E diante disso, ainda vem posteriormente a crise de 1929, que nós estudamos na aula passada. A crise de 1929 também ajuda a Alemanha ainda mais a entrar numa crise que vai facilitar a chegada do poder de líderes que se dizem salvadores da nação. Aí é onde surge a ascensão dos partidos totalitários, onde surge a ascensão do fascismo, que vai ganhar na Alemanha uma característica diferente, por isso vai ser chamado nazismo, e um líder que, para os alemães, será o salvador da pátria. Nesse caso, como ele próprio se proclamava, Hitler ascende ao poder em 1933 e começa a romper com alguns acordos que tinham sido tratados e firmados lá no Tratado de Versalhes. Ele começa a romper com esses acordos e começa a se armar, começa a fortalecer seu exército, começa uma política expansionista, o que ele chamava de Terceiro Reich, e começa então a se organizar para que a Alemanha volte aos seus tempos áureos, os tempos de glória do povo alemão. Isso vai levar justamente, posteriormente, ao que nós denominaremos de Segunda Grande Guerra Mundial. Por que Grande Guerra Mundial, professor? Porque vai envolver uma série de outros países que estarão ora do lado dos aliados, ora do lado do eixo. O eixo, Alemanha, Itália e Japão, principalmente. E os aliados, Inglaterra, França, Estados Unidos, União Soviética, dentre outros. O Brasil, por exemplo, ele se envolve nesse conflito ao lado dos aliados. Mas isso é coisa para a gente ver posteriormente. Bem, a Alemanha nazista. Contexto. A Alemanha, ainda devastada pela Primeira Guerra Mundial, amargava causas perdidas. Já falamos sobre isso. Transformações radicais.
Cada cidadão era vigiado pela Gestapo. O que era a Gestapo? A polícia secreta da Alemanha. Não havia mais liberdade individual. Essa é uma das características do nazismo, de partidos tanto nazistas quanto fascistas. Eles acabavam com as liberdades individuais. Não havia liberdades individuais. As minorias étnicas foram duramente perseguidas, especialmente os judeus. Essa questão sobre as minorias étnicas vai nos trazer para falar um pouco sobre o Holocausto, que posteriormente vai ser uma das consequências da Segunda Guerra Mundial, que foi o Holocausto. O Holocausto foi exatamente essa perseguição a essas minorias étnicas. Hitler acreditava que uma das grandes causas do atraso da humanidade, uma das grandes causas da humanidade não ser como deveria, na opinião dele, era por conta da mistura de raças. Ele era contrário à mistura de raças. Para Hitler, apenas a raça branca, ariana, é quem era a escolhida de Deus, é quem poderia resgatar a humanidade e voltá-la a fazê-la crescer. Para isso, as minorias étnicas deveriam ser submetidas ou à escravidão ou se resistir à morte. E grande parte dessas minorias que foram perseguidas pelos alemães, pela política ariana de Hitler, foram os judeus. Os judeus, conta-se que mais de 6 milhões de judeus foram mortos em campos de concentração nazista. Esses campos de concentração nazista, eles colocavam os judeus ali presos, escravizavam esses judeus e, por vezes, matavam em câmaras de gás. Olha, imagina a tortura, né? Mas não era só judeus. Todos aqueles que fossem considerados por Hitler e seus seguidores nazistas como sendo uma raça inferior. Aí se inclui negros, ciganos, homossexuais ou até de religiões divergentes, como muitas testemunhas de Jeová também foram perseguidos pelos nazistas, por Hitler. Então, quando nós falamos aqui sobre minorias étnicas foram duramente perseguidas, especialmente os judeus, é justamente por conta dessa visão de Hitler, em que os que não fossem brancos, puros, arianos, eram considerados raça inferior, e por conta dessa raça inferior, a sociedade não se desenvolvia. Então era necessário extingui-la. Já pensou? Isso aconteceu. Mas nós vamos ver mais detalhadamente sobre o Holocausto mais tarde, ou na parte 2, ou ainda hoje. Ok? Hitler acreditava na supremacia ariana, e esse foi o seu argumento para cometer atrocidades contra a humanidade. Aí vocês veem a imagem de um atleta negro que, na prova de 200 metros, nas Olimpíadas de Berlim de 1936, ele ganha o ouro. Hitler ele queria usar justamente das Olimpíadas para mostrar ao mundo essa suposta superioridade ariana, essa suposta superioridade da raça branca. Então Hitler acreditava que as Olimpíadas iria provar ao mundo como os brancos eram superiores a qualquer outra raça. E aí vem as Olimpíadas e esse cidadão aqui, Jesse Owens, acaba humilhando Hitler, porque para mostrar ao mundo a suposta superioridade ariana, mais os negros americanos acabam vencendo provas. Hitler retira-se do estúdio, que Cornelius venceu a prova de salto em altura, para não cumprimentar o atleta, decidindo também não cumprimentar mais ninguém. Ao ser questionado, Owens disse que não se importava com isso, se importava mais com o fato de não poder, em seu país, entrar pela porta da frente do ônibus ou morar onde quisesse, em função das leis racistas que havia nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, nesse período também, havia um período de segregação social e racial, e essa segregação, por exemplo, proibia de que negros e brancos sentassem juntos. Os ônibus eram divididos, uma porta entrava um branco, outra porta entrava negros.
e ele estava mais preocupado com a situação do país dele do que com o que Hitler pensava ou deixasse de pensar. Mas o fato é que as Olimpíadas de 36 faz com que Hitler acabe sendo humilhado, de certa maneira, porque ele acreditava justamente de que os brancos teriam a superioridade nesses jogos. Continuando. A Segunda Guerra Mundial ela vai durar de 1939 até 1945. Política expansionista de Hitler, Tratado de Versalhes, a Alemanha desmilitarizada, Hitler ignora, anexação dos Sudetos da Tchecoslováquia, anexação da Áustria, divisão da Polônia e quebra do Pacto Germânico-Soviético. O que foi o Pacto Germano-Soviético? Bem, os alemães de Hitler acabam fazendo um pacto com a União Soviética. Lembrando apenas que a União Soviética não existe mais. A URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ela é extinguida desde 1989, com a quebra do Muro de Berlim, mas até então a União Soviética era uma das grandes potências europeias. Então Hitler, junto com Stalin, que era o líder da União Soviética, fazem um acordo de não agressão. Eles combinam de não se agredirem e que respeitava a política expansionista do outro na medida em que não mexesse na minha parte do bolo, né? Essa era meio que o acordo. A parte do bolo, no caso, da União Soviética, seria a parte oriental da Europa, enquanto que a parte ocidental seria uma parte mais possível para os alemães tomarem posse. Então eles fazem esse acordo, um acordo de não agressão. E a Alemanha, juntamente com a União Soviética, fazem esse casamento, que vai ser, posteriormente, rompido por Hitler, quando ele decide que os povos eslavos deveriam ser escravizados e deveriam ser conquistados. A União Soviética, por sua vez, tinha o objetivo sobre a região da Eslováquia. E Hitler, quando invade a região da Eslováquia, acaba entrando em choque com a União Soviética, o que vai gerar a quebra desse pacto germano-soviético. Mas, professor, o que deu início à Segunda Guerra Mundial, então, foi isso? Foi essa quebra do acordo entre os germânicos e os soviéticos? Não. O que vai ser o marco do início da Segunda Grande Guerra Mundial vai ser quando Hitler invade a Polônia. Até então, ele já tinha, como vocês viram aqui, invadido a Tchecoslováquia, tomado alguns territórios na Áustria, e até então, franceses, ingleses, deixou quieto, para não haver justamente um novo conflito mundial. Só que aí, quando ele decide invadir a Polônia, que a Polônia é um país que é criado pós Primeira Guerra Mundial. A Polônia, antes, ela havia parte do território dela era alemão. Então Hitler ainda se vê no direito de invadir a Polônia e reconquistar aquele território. Aí é quando os franceses e ingleses dizem não e declaram guerra à Alemanha, iniciando assim esse ciclo que posteriormente viria a se tornar a Segunda Grande Guerra Mundial. Então, com a invasão da Polônia, que é o marco que inicia a Segunda Grande Guerra Mundial, tá ok? Bem, essa ofensiva alemã, a Alemanha nazista atentou contra. Primeiro, a serem invadidos Polônia, Dinamarca, Noruega. Invadidos em 1940, Bélgica, Holanda, Luxemburgo. Não tiveram sucesso na Inglaterra para combater sua força aérea e marítima. Então a Inglaterra, ela ainda era uma grande potência marítima. Um dos grandes trunfos da Inglaterra, do Reino Unido como um todo, é justamente por eles serem uma ilha. Sendo uma ilha, eles têm uma marinha muito forte. Então pouco se podia fazer para se chegar à Inglaterra, a não ser por ar ou por água, mas a Inglaterra tinha uma força da marinha muito forte, tal qual a sua aeronáutica. Então Hitler ele se vê no momento aí
de complicações com a Inglaterra. Essa Segunda Guerra Mundial, ela vai ser marcada por 3 fases. A primeira fase, que é essa que a gente está falando, ela vai falar sobre justamente as vitórias do eixo, as vitórias da Alemanha. A Alemanha vai conseguir sucesso em muito desse seu processo expansionista. Esse sucesso alemão, junto com os seus aliados, no caso a Itália, que era também liderada por um fascista, no caso Mussolini, e o Japão, as vitórias desse eixo vai marcar essa primeira fase da Segunda Guerra Mundial. A segunda fase da guerra vai ser o equilíbrio de forças, porque a Inglaterra, com a França e o apoio dos Estados Unidos, vai criar um grupo que vai combater frente a frente com o eixo, e aí o equilíbrio de forças começa-se a ser observado, onde não se sabe exatamente agora quem é que vai vencer essa disputa. Porque a Alemanha ela vinha de uma série de vitórias, só que o eixo, os aliados acabam se fortalecendo e começam a combater um embate direto, e aí começa-se a não se observar mais essa total força do eixo. Os aliados começam a vencer e aí começa a ter um equilíbrio de forças. E por fim, a terceira e última fase vai ser a derrocata do eixo. É quando a Itália ela acaba sendo invadida e deposto Mussolini. Mussolini é tirado do poder. O eixo já perde um grande aliado. E aí começam sucessivas derrotas dos japoneses, por exemplo. Os japoneses que, quando eles atacam a base de Pearl Harbor, no Havaí, dos Estados Unidos, aí a ofensiva dos Estados Unidos, por conta desse ataque japonês, vai ser terrível e vai ter consequências drásticas para os japoneses, que vai ser o lançamento da bomba atômica sobre as cidades de Hiroshima e Nagasaki. Essa bomba atômica na cidade de Hiroshima e Nagasaki vai fazer que o Japão repense a sua permanência no eixo, até que depois ela se entrega. E, posteriormente, os alemães, sem apoio de ninguém, acaba também sendo derrotada, e Hitler, posteriormente, acaba se suicidando. Ele prefere estar morto do que se entregar para as tropas dos aliados. Ou seja, 3 fases essa Segunda Guerra Mundial. Primeiro, a supremacia alemã, que vai ser observado o eixo vencendo vários conflitos. O equilíbrio de forças, marcados principalmente pela presença dos Estados Unidos apoiando os aliados. E, por último, a derrota japonesa, a derrota alemã, que vai pôr fim a esse conflito. Nós ainda observamos que, que aí é onde vem o Holocausto, que é essa situação que nós já tínhamos falado antes, sobre a perseguição às minorias étnicas, lembrando que minoria étnica, a sua grande maioria eram judeus, mas não eram apenas judeus, negros, gays, homossexuais, ciganos, todos eles foram perseguidos e considerados dignos de morte pelo nazismo alemão. Tropas alemãs invadiram cidades e levaram judeus em vagões de trem em condições subhumanas para os campos de extermínio, de trabalho forçado ou ainda para testes cruéis. A morte tomou proporções industriais. Estima-se que o Estado alemão matou cerca de 6 milhões de judeus. Essa perseguição aos judeus vai criar, posteriormente, no fim da Segunda Guerra Mundial, uma forma da ONU. O que é a ONU, professor? A ONU foi um órgão que foi criado durante esse período justamente para, pós o fim da Segunda Guerra Mundial, cria-se a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, que tem por objetivo manter a paz no mundo, para que, porventura, não venha acontecer uma terceira guerra mundial. No fim da Primeira Guerra Mundial, eles criaram as Ligas das Nações. Só que as Ligas das Nações não deu muito certo porque houve a Segunda Guerra Mundial.
Então, após a Segunda Guerra Mundial, é criado outro órgão internacional chamado ONU, que vai tentar fazer os acordos para que não aconteça uma terceira guerra mundial. Aí a ONU, junto com, obviamente, os conselhos de todos os países, cria-se um Estado para os judeus, como uma forma de compensá-los por todo o sofrimento que eles passaram nas mãos dos nazistas. Então é criado o Estado de Israel. O Estado de Israel vai ser criado a partir daí, com o fim da Segunda Grande Guerra Mundial, que posteriormente aí vai acabar tomando territórios da Palestina e vai haver uma guerra que até hoje, entre palestinos e judeus, essa guerra vai ser muito frequente. Até hoje a gente vê os danos que isso causou, né? Mas essa situação ela é justamente por conta de que houve tantos judeus mortos, tantos judeus perseguidos durante a Segunda Guerra Mundial, que foi uma forma da ONU achou para meio que compensar, né, os judeus, dando a eles um território. Porque os judeus é um povo que nunca teve um território próprio, sempre foi um povo que vivia em diáspora. Com a criação do Estado, esse povo pôde se reunir em um território único. A resistência. Praticamente todos os países invadidos por Hitler conseguiram encontrar uma forma de sabotar o exército nazista. Esse movimento de resistência cada vez mais ganhava força, o que vai levar justamente à derrocada alemã. Aí vem, 1941, o Japão ataca a base militar de Pearl Harbor, nos Estados Unidos, que declaram guerra ao Japão. Em Midway, no Pacífico, os estadunidenses venceram e passaram a tomar a iniciativa na guerra contra o Japão. Os alemães são derrotados na Batalha de Stalingrado lá na União Soviética, e em El Alamein, na África. Os líderes fascistas italianos se voltam contra Mussolini, a resistência italiana o executa e expõe um corpo dele em público. E o dia D, na Normandia, na França, 6 de junho, onde os aliados avançaram pela França, Polônia e Hungria com 2 milhões de homens e 5.000 navios. Com a invasão russa aos poucos quarteirões, Hitler comete suicídio. A Alemanha é devastada e rende-se totalmente. Então, dessa maneira, é colocado fim a esse conflito tenebroso para a história da humanidade. E especialmente, não só pelo número de mortes, que foi terrível, mas pelas causas também que houve esse grande número de mortos, né? Especialmente a política nazista alemã, que considerava a raça branca ariana como superior às demais, e as demais precisavam ser executadas, né? Aí tem a bomba atômica de 1945, que eu já falei há pouco sobre, que em 1945 os Estados Unidos lançam uma bomba sobre a cidade de Hiroshima, no Japão, em mais de 80.000 mortos, 60% das casas destruídas. E em Nagasaki, 2 dias depois, os japoneses se rendem. Então, diante de tudo isso aqui, Estados Unidos e Rússia acabam saindo melhor na guerra, o que vai gerar, posteriormente, praticamente o século XX vai ser marcado pelas forças soviéticas e americanas como líderes do globo. Os americanos capitalistas, os soviéticos socialistas, e o mundo vai ser bipolar, vai ficar dividido entre blocos socialistas, blocos capitalistas, e os Estados Unidos lideram os capitalistas, os soviéticos lideram os socialistas, até que, por fim, com 1989, com a quebra do Muro de Berlim, significa a supremacia capitalista, que atualmente é o que nós vivemos como sistema político, econômico e social em grande parte do planeta. Tá bom? É isso aí, pessoal. Eu acredito que deu para a gente ver muita coisa sobre a Primeira Guerra Mundial, que eu ia dividir em 2 partes, mas acredito que a gente hoje deu para compensar e ver tudo hoje. Então, na próxima aula, a gente já vem com um assunto novo. Tá certo? Obrigado, tchau, tchau, e até a próxima aula.